Relato do que se passou de maneira formal nesse processo até hoje, para que as autoridades do Estado, que nós estamos aqui para ouvir, possam se posicionar de maneira clara com relação ao encaminhamento do futuro do Maracanã. O edital de licitação do Maracanã foi publicado em 25/12/2013. No dia 9/4/2013, o TCE aprovou o edital com diversas determinações não cumpridas pelo governo do Estado à época. No dia 4 de junho de 2013, foi assinado o contrato de concessão de 35 anos entre o governo do Estado e a atual concessionária. Em meados de 2014, foi assinado o primeiro termo aditivo desse contrato por conta das modificações que ocorreram com a saída do Museu do Índio, da Escola Municipal e da própria participação do Júlio Delamare e também do Sérgio de Barros. Em meados de 2016, ou seja, apenas dois anos depois, a concessionária entra com um pedido junto ao governo do Estado, acionando a Câmara Mediadora, que foi acordada no contrato de concessão, comandada pela Fundação Getúlio Vargas, para repactuar o seu acerto com o governo do Estado, alegando desequilíbrio da concessão. E na sequência, em outubro de 2016, quando o término da Olimpíada e Paralimpíada, a Maracanã S.A. se recusa a receber o estádio de volta alegando que o estádio não estava em condições, havia sido danificado durante os Jogos Olímpicos. O governo do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, entra com uma ação judicial e tem uma sentença proferida no início de janeiro desse ano, obrigando a Maracanã S.A. reassumir a operação conservação do Maracanã. No dia 8 de dezembro do ano passado, o governador do estado publica um decreto 45.846, dando início à análise do pedido de transferência do controle acionário da concessionária Maracanã S.A. O governo do estado publica esse decreto, cria um grupo de avaliação a partir do final de dezembro. Essa decisão judicial que obriga a Maracanã a reassumir o Estado, foi contestado pela Odebrecht, mas confirmada pela Justiça no dia 21 de janeiro desse ano, o que hoje está valendo com a Odebrecht operando através da Maracanã S.A. o estádio. No dia 8 de fevereiro de 2017, o governo do Estado publica no Diário Oficial uma ata de reunião da comissão instituída para analisar a transferência do controle acionário, procedimento que estava em andamento pelo governo do Estado, que declara aptos a receberem o controle acionário duas empresas, a GL e a Lagardère. E no dia 7/3, como dito pelo deputado Luiz Paulo, o Tribunal de Contas do Estado vota em plenário um parecer do conselheiro Graciosa, no qual coloca uma série de questões em relação ao Maracanã, inclusive a recomendação de nova licitação e a instalação de auditoria especial da parte financeira e também da parte física do Maracanã, uma vez que há danos físicos ao estádio. No último dia 23, a GL, uma das duas habilitadas a receber o controle acionário do Maracanã, declina formalmente de participar desse processo, e essa é a última informação oficial que se tem. Então, senhor presidente, o que nós estamos querendo ouvir aqui é uma posição formal do Poder Executivo Estadual com relação a esse processo. Existe um procedimento de avaliação da transferência do controle acionário da Maracanã S.A., instalado e iniciado pelo governo do Estado, e esse processo, enfim, não foi dado um encerramento formal, ele continua em marcha do ponto de vista formal. Então nós queremos aqui, como deputados, que o Poder Executivo se pronuncie com relação ao futuro do Maracanã. E não podemos deixar aqui, nessa oportunidade, enfim, como representante da população do Rio de Janeiro e como, enfim, usuário de décadas do Maracanã, o nosso protesto com relação à maneira como o Maracanã vem sendo tratado pelo Poder Executivo Estadual. O Maracanã é o nosso maior patrimônio esportivo, reconhecido nacional e internacionalmente, largado às traças, sendo pilhado e saqueado através de diversas denúncias que nos têm chegado, e chega a hora que uma decisão seja tomada e que nós, a partir dessas explanações, possamos ter uma decisão definitiva para o Maracanã. O que a sociedade
do Rio de Janeiro não aceita é se continuar nesse impasse, se empurrando esse problema com a barriga. Nós temos que ter uma posição e marchar em cima dela, e teremos hoje a oportunidade de ouvir os representantes do Poder Executivo de maneira formal com relação à questão do Maracanã. Eram essas minhas considerações iniciais. Mais uma vez, deputado Chiquinho da Mangueira, agradecendo a sua diligência em marcar essa audiência pública que tanto interesse tem causado na nossa sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado.